termos da produção, eu quero frisar o seguinte, que o latifundiário, essa figura do grande fazendeiro, essa figura foi substituída completamente pelo empresário magnata, né, que controla fazendas de grandíssima escala. A gente está falando de fazendas aqui de 150 mil a 500 mil hectares, e que exigem, inclusive, aviões ou longas viagens de carro para atravessá-las. Tem fazendas aqui que eu levantei no meu estudo que você precisa de 8 horas de carro para atravessá-las, né? Você pegar avião para atravessar a fazenda. Então, é disso que nós estamos falando. São conglomerados verticalizados que operam do plantio à comercialização. E, para vocês terem uma ideia dessa heterogeneidade, né, desses latifúndios, eu queria frisar o seguinte: de acordo com o último censo agropecuário, em 2017, 0,6% dos estabelecimentos rurais concentravam 53% do valor bruto da produção. Né? Então, é muito concentrado. Eu poderia falar de vários setores aqui do agro, né, mostrar quem são os seus controladores, etc. Mas eu quero falar aqui na apresentação, sem me estender, do setor de grãos e pecuária, que é símbolo desse processo, né? Quem são os grandes quando a gente fala no setor de grãos e pecuárias no Brasil? São justamente, em sua grande maioria, esses gaúchos, que eu falava agora há pouco no início da apresentação. Né? Então, é o Blairo Maggi, do Grupo Amaggi, é o Eraí Maggi Scheffer, do Grupo Bom Futuro, né? O Eraí, por exemplo, ele tem 500 mil hectares de terras cultivadas. É o Eduardo Lojman, da SLC Agrícola, tem 340 mil hectares de soja, milho, algodão. É difícil a gente ter uma ideia do que significa isso, né? Do que isso representa em termos de tamanho, mas só para vocês terem uma ideia, 340 mil hectares de terra é uma área equivalente à das 5 maiores cidades do Brasil: São Paulo, Rio, Brasília, Manaus e Goiânia. Né? É claro que junto desses gaúchos existem alguns mineiros e paulistas que estão entre os grandes bilionários e miliardários do agro, né? Mas eles representam uma parte menor. Se a gente for ver mesmo, são esses gaúchos os grandes beneficiários desse processo. Bom, agora, além desses sujeitos, existem, e cada vez mais, existem empresas comandadas por fundos financeiros, criando uma maior conexão entre o agronegócio e a Faria Lima. Né? Isso é muito importante a gente frisar. Alguns exemplos de gestoras de fundos financeiros especializadas em agro no Brasil. Né? Bom, deixa eu salientar aqui, porque nós temos os fundos financeiros especializados em agro, por exemplo, Kijane, SP Ventures, etc. Só que além dessas especializadas, existem as grandes gestoras de fundos, como Pátria, que também estão no agronegócio, né? E além dessas duas que eu citei, existe um terceiro tipo, que são os grandes fundos estrangeiros que têm aumentado a sua participação no agronegócio brasileiro. Por exemplo, a BlackRock, né? Que, vocês sabem, domina toda a economia mundial. Bom, o aumento da participação de fundos financeiros em empresas do agronegócio, seja empresas produtivas, seja empresas especializadas na compra de terras para especulação, né, enriqueceram como? Com a capitalização das empresas do agronegócio, especialmente ao longo dos anos 2000, né, por meio da abertura de capital em bolsa de valores, como fizeram empresas como SLC Agrícola, Brasil Agro, Agrifirme, etc. Lucraram especialmente com a valorização da terra decorrente da expansão recente da fronteira agrícola do Brasil, por uma região conhecida como Mato Piba, que pega uma região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E muitas dessas empresas são de proprietários que atuam em outros setores, né? Então, meios de comunicação, varejo, indústria farmacêutica, que atuam por meio de fundos financeiros.
Esse enorme nível de concentração, ele aconteceu em praticamente todos os setores do agronegócio. Eu citei aqui grãos e pecuárias, mas aconteceu no laranja, cana-de-açúcar, insumos agrícolas, processamento de carnes, distribuição e etc. Bom, passemos agora para o terceiro ponto da apresentação, sobre os limites e os problemas do agronegócio ter se tornado o motor da economia brasileira, né? Apesar de muitos propagandearem que o Brasil é um dos poucos países com condições de ampliar a oferta de alimentos no mundo, a produção de commodities ela não tem grandes barreiras à entrada e, claro, sempre pode ser substituída por outros concorrentes, né? Para citar alguns exemplos, a soja começou a ser plantada na Sibéria, a França começou a desenvolver sua própria cultura de soja, os chineses têm comprado terras em larguíssima escala na África, os dados são espantosos. E os chineses também estão financiando a expansão acelerada da produção de porcos na Argentina. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a questão ambiental do Brasil é cada vez mais questionada no exterior, conforme os senhores sabem, o que ameaça as nossas exportações, né? E, em termos da dinâmica econômica, né, a despeito do peso da agropecuária no PIB brasileiro ser relativamente pequeno, né, esse ano está em 7,9% agora no segundo trimestre, considerando apenas o setor primário, né, se a gente faz uma avaliação mais ampla das atividades do agronegócio, é possível dizer que ele tem, sim, um peso maior na economia brasileira, né? Mas o que acontece? Que no afã de valorizar o setor e ampliar a importância para a dinâmica econômica do país, existem vários autores e instituições que estimam esse número, né, o peso do agronegócio na economia, em até 40% do PIB. Né? Por exemplo, o CPEA da Exalc tem uma projeção em 2023 de que o agro corresponda a 24,4% do PIB. Agora, é um absurdo, né? Uma forçação de barra, porque o que eles consideram nesse cálculo? Eles consideram, como parte do agronegócio, atividades das mais díspares possíveis, né? Então, eles incluem padarias, restaurantes, ou seja, claramente atividades que não têm nenhum encadeamento direto com o agronegócio. Então, é por isso que esse dado ele fica meio absurdo, né? Bom, seus defensores também veem a ideia de que o agro é grande e dinâmico o suficiente para gerar empregos, né? Mover uma economia continental como a brasileira, mas, no entanto, as suas estruturas produtivas são curtas, em termos de encadeamentos, o que significa baixa a capacidade de articular serviços, né? E, junto a isso, o setor é muitíssimo automatizado, o que faz com que o efeito multiplicador sobre a renda, sobre o emprego, tanto direto quanto indireto, e os impostos, seja ainda menor. E basta a gente pensar em algumas cidades símbolos do agro no Brasil, né, como Primavera do Leste e Luiz Eduardo Magalhães, que geram pouco emprego agrícola e, ao mesmo tempo, tem condomínios de alto luxo cercados por uma enorme favelização, né? Ou seja, são cidades cheias de pobres que trabalham prestando serviços baratos para os mais ricos, como porteiros, empregadas domésticas, babás, jardineiros, etc. O Brasil, ele também tem transferido parte da renda e dos empregos de outros elos da cadeia do agro para o exterior, né, como processamento de grãos, e para não dizer também que a especialização do Brasil na exportação de commodities também tornou o país mais suscetível aos movimentos especulativos, dos preços futuros e do câmbio, que, como a gente tem visto nos últimos anos, rebatem nos preços e na disponibilidade interna dos alimentos, né? Eu queria também pontuar algo importante a respeito da desnacionalização do agronegócio brasileiro, né?
e principalmente a entrada dos chineses na cadeia do agronegócio brasileiro, que tem sido bem expressiva nos últimos anos, né? É claro que ainda perdura a restrição sobre a compra de terras por estrangeiros no Brasil, mas os chineses têm priorizado outros investimentos, né, tanto no próprio agronegócio quanto na infraestrutura de escoamento. É importante a gente prestar atenção nesse processo. E falando em nacionalização do agronegócio, eu também queria pontuar outra coisa, que o agro brasileiro ele é muito eficiente da porteira para dentro, né? Só que menos eficiente da porteira para fora, né? Basta a gente pensar no caso de fertilizantes, do setor de fertilizantes, né? O Brasil, ele importa 85% dos fertilizantes que utiliza, o que é uma questão bem grave em termos da autonomia do país, né? Bom, outros dados aqui que eu tenho de fertilizantes. Em 2018, a produção nacional de fertilizantes encolheu 33%, perdão, a produção nacional de fertilizantes encolheu 33% nos últimos 20 anos, enquanto a sua demanda aumentou 400%. Né? Então, são questões importantes nessa discussão, na nossa discussão aqui. Bom, em suma, né, a gente deve olhar o avanço extraordinário do agronegócio em conjunto com a regressão do sistema industrial brasileiro, né? O Brasil, ele se tornou o fazendão do mundo, né? Nós voltamos à nossa condição de economia primária exportadora. E é claro que essa nova estruturação econômica, centrada no setor primário, nas suas exportações, ele trouxe novas formas de acomodação e de articulação entre os outros setores também, que se beneficiaram muito, né, no período em questão. Por exemplo, os grandes grupos varejistas, que se beneficiaram enormemente dos saldos comerciais do agro, que financiam as suas importações, né? Então, roupa, calçado, eletrônicos, essa chuva de importações nos últimos anos, elas têm, do varejo, elas têm sido financiadas pelos saldos comerciais do agro. Se a gente olhar essa situação, né, ou seja, dessa desvinculação do comércio à indústria, é uma espécie de volta à República Velha, né? Bom, além das questões aqui apontadas, o crescimento recente do agronegócio brasileiro, ele tem recolocado questões sociais e ambientais importantes, né? Entre elas, o aumento do número de pobres, são questões urgentes, mas que eu não abordarei nessa apresentação em razão do tempo. Olha, eu vou parar por aqui, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para um público interessado e qualificado como esse, né? E eu coloco-me à disposição para eventuais dúvidas. Se alguém quiser me mandar algum comentário ou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Meu e-mail é mariliatunes@gmail.com. Muito obrigada.